Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Será que vocês já não estão cansados de ficar escutando sempre aquela mesma história, né, que o pessoal conta, né, que fala que é só o trabalho duro que vai fazer a gente ganhar dinheiro? Pois é. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Já pensei muito também dessa mesma maneira, né? Eu acreditava que realmente, se a gente trabalhasse realmente duro em alguma coisa, a gente ia conseguir ter algum tipo de resultado financeiro. Isso foi me ensinado lá atrás. E é claro que o trabalho duro faz parte. Se a gente, né, fizer corpo mole, a gente nunca vai conseguir nada, né, na vida. Mas o que eu queria passar para você nesse conteúdo é até um pouco da minha experiência pessoal. Eu acho que eu tenho várias coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que talvez vai fazer sentido, vai talvez, né, mudar alguma coisa na cabeça de vocês, e vocês vão, se você não está conseguindo ter resultado na sua vida financeira, se você está trabalhando muito, não consegue ter resultado, independente da atividade que você faça, talvez esse conteúdo vai ajudar bastante você. Mas aí é óbvio que eu sei que deve ter muita gente já torcendo o nariz, falando, Thiago, como assim, né? Então quer dizer que eu não preciso trabalhar duro, né? Não preciso me empenhar em fazer as coisas. Aí, como eu falei, na verdade é óbvio, né, que o trabalho duro é só uma parte, né, dessa equação toda, né, de a gente conseguir ter resultado. Mas se a gente quiser ter sucesso financeiro mesmo a longo prazo, existem outras coisas que são, por incrível que possa parecer, e no final desse vídeo, fica até no final do vídeo para você poder entender, existem várias outras coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse conteúdo, que vão fazer com que você consiga, nós consigamos ter resultados muito, muito maiores e melhores do que só se a gente estiver, né, focado em trabalhar duro. Inclusive, eu acho, né, que se você tem aquele teu primo chato, aquela tua vizinha chata, né, que às vezes fica se vangloriando, que trabalha muito, né, que está sempre cansada, está exausta, né, como se isso fosse uma grande virtude, né, e o trabalho duro é uma grande virtude, desde que, né, ela atenda certas coisas, né, que eu vou comentar nesse vídeo. Você está cansado de escutar essa lenga-lenga? Tem muita gente que fala, né, sobre como se fosse uma coisa, né, extraordinária, né? Mas se a gente for ver muitas das vidas dessas pessoas que trabalham duro, a gente vai ver que elas não têm resultados financeiros assim tão expressivos, ou não, ou inclusive às vezes elas trabalham muito e não tem, assim, a vida financeira dessas pessoas são realmente uma droga. Então, eu acho que vai fazer bastante sentido, né, esse conteúdo para você, se você tem uma situação parecida como essa. Então, vamos lá. Para a gente começar, né, a gente pensar nos níveis mais altos, assim, de questão de liberdade financeira, como eu já falei, né, o trabalho duro é apenas uma parte, né, dessa equação. Por exemplo, eu conheço muita gente, eu sei que você também deve conhecer muitas pessoas que trabalham pra caramba, né, acordam às vezes 5 horas da manhã, pegam um ônibus, vão para o trabalham até de noitona lá, chegam em casa exausto, mas não conseguem ter resultado financeiro assim tão expressivo. Eu acho que ninguém duvida aqui, por exemplo, que um colhedor de cana, um apanhador de laranja, ou alguém que trabalha, né, com obra, eu tenho certeza que ninguém duvida que essas pessoas trabalham bastante, né? Mas se a gente for ver no final do dia, no final das contas, essas pessoas não têm tantos ganhos financeiros assim, né? Por mais que elas se empenhem, por mais que elas trabalhem duro, né? Porque ainda falta várias peças da equação para se encaixarem. Então vamos lá, para a gente adiantar já e começar a pensar nas outras peças desse quebra-cabeça, né, para o nosso sucesso financeiro. Isso aqui vale tanto para quem trabalha com marketing digital, né, no setor digital de internet marketing, como em trabalho tradicional, enfim, independente do que você faça, qual é o seu nível, né, de atividade, né, profissional. É claro que eu vou puxar a sardinha aqui para o lado do marketing digital e mostrar por que o marketing digital ele propicia, assim, resultados muito melhores e maiores se a gente for levar em consideração os trabalhos tradicionais, né? Mas isso daí funciona para qualquer coisa. Então já começa a pensar e anotar aí. Além do trabalho duro, então é o seguinte, o trabalho duro é necessário, é óbvio, né? Que se você não trabalhar duro, você não vai conseguir ter resultado. Mas além disso, o que realmente vai importar, e assim, e aí você vai explodir realmente de ter resultado, são as decisões estratégicas que você toma e o aproveitamento desse trabalho duro realizado. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, acredito que você deve conhecer o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Ele fala o seguinte: se ele consegue tomar 2 decisões boas no ano, só 2,
2 decisões boas no ano, mesmo assim ele consegue ter um resultado financeiro extraordinário. Só 2 decisões boas. O que a gente precisa então é entender quais são essas decisões boas, a gente precisa pensar de forma estratégica, né, e focar em realizar as tarefas necessárias para que essas boas ideias, né, essas boas decisões, elas aconteçam. E isso nos leva a um terceiro aspecto dessa equação, desses quebra-cabeças todos que eu estou comentando com você, que é o seguinte: a alavanca de atividades que você faz, ou seja, todas as coisas somadas que a gente faz, ela tem um papel extremamente importante na obtenção de resultados nossos. Espera aí que eu explico, né? Sumarizando um pouco das coisas que eu já falei aqui. Então, é importante sim trabalhar duro, mas não é só isso que importa, existem outras peças. A gente precisa identificar, né, quais são essas atividades, né, que dão um retorno maior para a gente. E uma vez que a gente identifica, né, essas atividades, a gente precisa entender o impacto, né, e a influência que essas atividades elas vão ter no nosso resultado final. E aqui vai uma dica: se você tiver que levar algum conhecimento, alguma lição, né, nesse conteúdo, eu queria que você entendesse isso. Foca apenas nas atividades que vão te trazer, não apenas, né, mas tenta, né, focar nas atividades que vão te trazer o maior resultado possível. É o famoso princípio de Pareto, né? Não sei se você já ouviu falar do Goffredo Pareto. Ele fala sobre a regra dos 80-20, que basicamente, se você não conhece, procura aí no Google, é muito interessante isso daí, né? A regra dos 80-20, ou o princípio de Pareto, né, que ele fala que 80% dos resultados que a gente tem em qualquer coisa que a gente for fazer, né, isso daí foi desde eu acho que da Renascença, eu não lembro agora, né, o período que o Pareto ele viveu, mas foi 1500 e pouco, 1600 e pouco, eu não me lembro, né, mas ele dizia, ele fez um estudo e fez uma comparação ali. Ele falava que 80% dos resultados que a gente tem vem de 20% das nossas atividades. Então, por exemplo, se você tem algum tipo de comércio, um comércio normal, um comércio tradicional, uma loja de roupas, por exemplo, ele dizia que, teoricamente, 80% da receita que você vai ter, né, das suas atividades comerciais vem de 20% dos seus clientes, né? Ou seja, foca, né, em atender bem os 20% desses seus clientes, aqueles clientes que estão sempre recomprando e tal. E a mesma coisa, qualquer outro nível de atividade empresarial, 80% às vezes dos resultados financeiros de uma empresa vem de 20% dos produtos que elas têm, né? Então 80% dos produtos acaba às vezes não dando quase nada, né? Se a gente for somar, vamos fazer uma inversão aí nesse princípio de Pareto, 80% dos produtos que a gente tem numa determinada loja, num supermercado, eles vão dar 20% só de retorno, mas tem aqueles 20% de produtos que as pessoas estão sempre comprando, né, que vão dar 80% dos resultados financeiros. Ou seja, é muito mais inteligente a gente focar as nossas atividades nesses 20 produtos, por exemplo. Se é o caso, vamos supor, você tem um supermercado, né, focar em entender aquilo que vende mais e focar sua atenção em promover mais esses produtos, para que você consiga ter mais resultados ainda. E é por isso que eu falei no começo desse vídeo, né, que é óbvio que eu vou puxar, né, a sardinha para o lado do marketing digital, porque é aqui no marketing digital que você consegue ter uma alavanca de oportunidades extremamente grande, né? E consegue ter resultados assim extraordinários. Eu, por exemplo, e várias outras pessoas que empreendem no marketing digital, vou dar um exemplo, estou gravando esse vídeo agora aqui para você, mas os meus produtos, enfim, continuam sendo vendidos pela internet, porque eu estou levando tráfego para as minhas ofertas e tal, e não depende de mim. Eu tenho uma alavancagem e eu sei os produtos que mais vendem, né, as atividades que eu faço que mais resultados têm, e é por isso que eu consigo, enfim, diversas outras pessoas elas conseguem ganhar dinheiro enquanto está dormindo, por exemplo, porque a internet está trabalhando para a gente. Então, mesmo que você tenha um negócio tradicional, eu recomendo que você leve o seu negócio para a internet também. Aprenda, né, como é que se faz vendas pela internet para você poder alavancar mais os seus resultados. E se você tem negócios digitais mesmo, venda de produtos digitais ou mesmo venda de produtos físicos, entender que você está no lugar certo, né? A internet é o lugar onde as pessoas estão e você precisa entender. E a internet dá isso para a gente consegue, através olhar os dados ali, né, dos nossos resultados, das nossas campanhas, por exemplo, a gente consegue saber exatamente qual anúncio que está dando mais resultado, qual é, às vezes, a copy, né, aquele texto, né, que está conseguindo converter melhor.
Daí o que a gente tem que fazer é focar naquilo que está tendo mais resultado e dobrar, triplicar, quadruplicar os nossos esforços, nossas atenções, para a gente conseguir ter resultados cada vez maiores e melhores. Então é o seguinte, se você já trabalha em alguma coisa, já empreende em alguma coisa, seja no marketing digital ou não, eu queria que você comece a fazer algumas perguntas para você, principalmente se você não está conseguindo ter resultado. Você precisa começar a questionar o seguinte: será que eu estou focando mesmo nas atividades que me dão os maiores retornos financeiros? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou buscando a alavancagem adequada, né, para os meus negócios? Será que eu não estou focando em coisa, em bobeira? Tem gente que fica focando, por exemplo, no logotipo da empresa ou nas cores que eu devo adotar. Claro, essas coisas são importantes, mas lembra da regra dos 80-20? Será que é isso que vai trazer os resultados que eu preciso? Será que às vezes não é você ligar para aquele cliente ou para aquelas pessoas que falaram que ia comprar alguma coisa, mas já faz 3, 4 meses, você está deixando isso daí? Será que não é isso que você deveria fazer? Comece a pensar nessas coisas. Então, pessoal, para quem está desanimado, para quem está quase jogando a toalha, né, eu sei que tem muita gente que começa, às vezes vem, né, para o lado do marketing digital, às vezes com a promessa, às vezes escutou alguém falando que isso você vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite. Isso sempre teve, né? Isso eu estou querendo dizer aqui para você que o marketing digital é uma das melhores maneiras de você começar a empreender e começar a enriquecer de verdade. Né? Criar um negócio seu, vendendo seus próprios produtos, vendendo produtos como afiliado, vendendo produtos físicos, vendendo produtos digitais, não importa. Procure saber mais a esse respeito. Inclusive, se você tem interesse nisso, quer aprender mais sobre empreendimento, sobre como que você começa, né? Aqui na descrição do vídeo com certeza você vai achar várias informações, inclusive um artigo lá para o nosso blog, lá para o Sucesso Agora, que são centenas e centenas de artigos a esse respeito, tem vídeos também falando sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre copyright, sobre neuromarketing, tem muita coisa lá. Inclusive vai ter um complemento lá no blog de um artigo a esse respeito, que eu estou falando sobre esse trabalho duro, realmente a chave para a gente conseguir ter resultado. Então, se você tem interesse em aprofundar, dá uma olhadinha na descrição e clica lá no blog para você poder acompanhar todas as informações ali. Mas se você já está, né, nesse segmento, está meio desanimado, né, não perca não as esperanças, né, saiba que você está no lugar certo e você precisa entender. Eu acho que, resumindo todas essas coisas, né, que eu falei para você, que o trabalho duro é só o comecinho, né? É óbvio que a gente precisa trabalhar duro, mas o verdadeiro segredo da riqueza, né, da prosperidade, né, do sucesso financeiro, é a gente usar esse trabalho duro, né, de forma inteligente e focar nas coisas que realmente dão resultado pra gente. Então é isso, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.